tentativa de ensinar, a educação praticamente voltou a estaca zero. Não tinha mais quem ensinasse. Depois, quando começou a independência do Brasil. Aí voltou a estaca zero e viu-se a necessidade de formar os próprios professores, os próprios médicos, advogados, etc. Foi aí que, a partir da independência mesmo, mais especificamente na época de Getúlio Vargas, que surgiu o Ministério da Educação e da Saúde, e aí começou a dar mais importância para a questão da educação, que antes não era visto como algo importante, era só um país agrícola. E aí começou realmente a dar importância, e aí surgiram o ensino fundamental, etc., mas só depois. Porque sempre foi o foco, e até hoje podemos ver, o foco é o ensino superior. E o ensino, os estudos começaram entre o final do século XIX até o século XX, e não eram dados assim em escolas, assim como nós temos aulas, assim, em escolas. As aulas eram dadas pelos pedagogos na casa das pessoas. E aí, mais pra frente, o ensino começou a ser obrigatório. Mas lá pro século... no finalzinho do século XX. 19. Com base nesse contexto histórico, a gente pode ver hoje, fazer uma avaliação da visão cultural, onde a cultura se encontra na educação atualmente. De acordo com Paulo Freire, que ele faz uma citação em um dos seus livros e também um artigo muito interessante, Pedagogia do Oprimido, que também tem o Teatro do Oprimido, ele diz que é bem verdade que a educação, ela é toda e qualquer atividade ou informação que tem por finalidade aprendizagens. E um detalhe muito interessante, a educação é principalmente o desenvolvimento. A visão cultural na educação hoje é que não necessariamente esse desenvolvimento seja apenas mental, ou seja, uma atividade pensativa, uma vez que cultura é toda manifestação também artística e visual. Então, nós podemos ver que hoje nós temos uma questão de desenvolvimento ou reprodução, que é justamente o fato de uma escola poder ter um grêmio estudantil, uma escola poder ter um jornal, uma escola poder ter Olimpíadas, uma escola poder ter oficinas gratuitas aos alunos de pintura, a música como lei sendo implantada nas escolas. E isso a gente pode ver que é cultura. De acordo com todos os textos que eu estudei, então eu posso compreender que uma escola que não tem atividades onde o aluno possa manifestar o pensamento, seja ele escrito ou visual, então é uma situação culturalmente incorreta. Pessoal, vou estar falando um pouco para vocês sobre a visão econômica da educação. No nosso país atualmente, desde 2011, é aplicado 7% do PIB do país. O PIB seria todo o dinheiro que o país arrecada, com exportações, importações, essas coisas. O PIB no nosso país, da data de 2011, é aproximadamente 4 trilhões de reais. E 7% dá aproximadamente 28 bilhões de reais sendo aplicado na educação. Mas ninguém consegue ver vindo, sei lá, tecnologia para a escola, por exemplo, ou materiais didáticos mais novos. Então, como que é aplicado esse dinheiro? O nosso governo ele tem uma grande falha de aplicar o dinheiro mais no ensino superior e no ensino técnico e esquecer do ensino fundamental. Os especialistas apontam que se o país melhorasse nesse quesito de investir primeiro na educação básica e depois continuar investindo na educação fundamental, técnica e superior, o país teria uma melhora muito significativa nesse sentido. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte política da educação, enfocando principalmente em dois projetos, seria a aprovação automática e a educação continuada. A aprovação automática, como muita gente sabe, é algo que aprova os alunos que estão no ensino tanto fundamental quanto médio, e eles eles passam os alunos de ano sem ter nenhum critério de avaliação e assim sem ter nenhum desenvolvimento do aluno. Porque, que nem o próprio Murilo estava falando, como o dinheiro não é investido como deveria na educação, ele acaba tendo um sistema defasado e
E assim, a pessoa não vai conseguir usar esse conhecimento que ela está usando aqui, mesmo que seja pouco, ela não vai conseguir usar lá na frente, porque não está sendo avaliado um ensino realmente técnico que você vai utilizar. Está sendo um ensino bem defasado. E também a educação continuada, que fala de todo e qualquer conhecimento que você adquire, tanto quando você está na escola, em curso, faculdade, qualquer coisa do tipo. E mesmo quando você sai, quando você continua aprendendo. Então, eu acho que isso daí é muito importante para a gente não ficar na mesmice e também porque muita coisa a gente vai utilizar. Porque se o governo utiliza esse sistema de aprovação automática, muitos de nós vamos virar máquinas para ser utilizado em funções banais. E enquanto a gente poderia estar produzindo muito mais, fazendo muito mais coisa pelo nosso país e auxiliando em geral, assim, tudo. Para falar um pouco sobre tecnologia. O que os alunos querem? O que os estudantes querem? E por que nós temos? Como a gente está no tempo, a tecnologia sendo avançada, para as escolas precisamos de materiais, os alunos para avançar na educação. Mas não temos, por causa do governo, que recolhe os impostos, mas não usa, não utiliza muito bem. E por causa das pessoas, porque elas veem o que acontece e não têm a coragem de se levantar para se defender, para ver o que está acontecendo. E como somos estudantes, assim, não temos muito ver a desigualdade entre os estudantes também. Porque uns têm, outros não. Porque uns têm, outros não. E se a gente quer, se nós queremos um país melhor, mesma frase na nossa tempo, um país rico, um país rico. Por que ainda a gente continua nisso em vez de avançar? Falando de avançar. Então, se a gente mesmo quer ser um país rico sem pobreza, por que ainda continua a desigualdade? Só uma informação que eu esqueci de dar, é investido num aluno de ensino básico, né, ensino fundamental, cerca de R$ 2.500. No aluno de ensino superior é investido aproximadamente R$ 14.500 em um aluno. Nosso objetivo é refletir sobre qual base educacional seguimos hoje. Se é progressiva ou contínua. É produtiva ou reprodutiva? É contínua ou progressiva? Enfim, estudar, refletir sobre se evoluímos ou não, se o nosso conhecimento não está concluído. Tem uma frase dele que ele fala assim que a educação deve ser um desenvolvimento entre professores e estudantes e não apenas a reprodução de pensamentos. Ou seja, a gente não deve só absorver tudo que vocês falam e de criar a sua consciência nossa. A gente tem que criar a nossa própria consciência para poder ter uma evolução. A gente tem que conhecer nós mesmos para poder... Por exemplo, pegar aulas de química. Não tem todos os tipos da luz, mas a gente podia fazer experiência. A gente tem um laboratório, mas a gente não usa. Química, muitas vezes o professor fala que tem vontade de fazer alguma experiência para demonstrar melhor, só que a gente não tem essa oportunidade. A gente não tem interação, a gente absorve, mas só escrito, isso fica contínuo. A gente cansa, não tem uma interação mais aprofundada. Está faltando isso
isso um pouco na nossa educação atual. Aliás, sempre. Misturando o que a amiga Adriana e a Carol falou sobre tecnologia e sobre o objetivo, a nossa principal função aqui é trazer a reflexão de transformação, porque nada há de se transformar se não existe um erro, se a transformação não é necessária. Então a educação ela precisa dessa transformação, não do meio, mas lá do começo a gente precisa reformular. Por isso é importante uma proposta tão interessante como a da França para a educação, fabulosa. E eu acredito que no Brasil nós precisamos de pensar novamente essa questão de educação, refazer novamente essa proposta de educação. É importante lembrar que para reflexão é preciso uma mente livre e um pensamento crítico, coisas que muitos alunos não têm essas ferramentas. É interessante lembrar que, mesmo passando para alunos os problemas do mundo, devemos lembrar que se ele não resolve o problema do próprio mundo, como ele vai resolver o do outro? Quer dizer, o mundo interior, não o mundo exterior. Vamos lá, nossas vestes, não essas que definem, mas as vestes da alma, as nossas ideias, se vestir com um senso crítico, se vestir com a dúvida, se vestir vamos dizer, ser autor da própria história. Quando nós nos tornamos servos desse sistema que, como o nosso amigo Gustavo, passa de anos sem nenhum senso, sem nada, como nós nos tornamos servos de aglomerados de pessoas que só trabalham no final do ano ou vésperas comemorativas. Essas pessoas vão ser usadas e vão descartadas. Eu quero, por favor, chamar vocês, com o nosso tio Che Guevara, para serem rebeldes, não terem um senso crítico, senso criativo, começar a duvidar das coisas, começar a sair por aí e criticar o sistema que nós somos incluídos, porque isso não dá mais. Temos que tirar a gente dessa situação, porque, sinceramente, se vamos continuar passando de ano, simplesmente não aprendendo nada, simplesmente, é assim mesmo, vamos cruzar os braços, é assim. Tá, mas certo isso. Mais impactado com a nota do que com o que eu aprendi. De que adianta eu ter um 10, mas quando eu for fazer um vestibular, eu não lembrar, eu não sabendo. É isso que a gente precisa colocar e fazer as pessoas pensarem. Porque nós mesmos não estamos muito interessados. Podemos perceber entre nós. Os alunos têm que querer. Também, complementando o que a nossa amiga aqui falou, o país rico é um país sem pobreza. É claro que isso daí parece ser uma coisa óbvia, mas se você pensar para o outro lado, não é só a pobreza de aumentar nosso PIB que está faltando, mas sim a nossa pobreza de cultura, de ter o nosso alimento da alma, para a gente saber o que está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente vai fazer e para onde a gente vai. Então eu acho que isso daí também é muito importante. Agradeço pelo trabalho, uma boa noite, um excelente final de ano e que vocês sejam rebeldes da vida.